Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje eu quero continuar falando com vocês sobre a lei de força de Ampère, a primeira equação matemática representando a força magnética. Então não sai daí que eu já volto. Então, pessoal, na aula passada a gente falou sobre as descobertas de Ampère, do físico francês André-Marie Ampère. A primeira descoberta que nós falamos foi sobre o fato de Ampère ter descoberto que dois fios percorridos por correntes elétricas, eles interagiam magneticamente entre si, semelhante a dois ímãs. Então Ampère, lembra, tinha formulado aquela hipótese que um fio percorrido por uma corrente elétrica era equivalente a um ímã. Gerava um efeito equivalente a um ímã, né? Hoje a gente sabe que chama de campo magnético. Mas para comprovar, para demonstrar essa tese, ele fez algumas experiências e uma das experiências foi colocar dois fios lado a lado, dois fios percorridos por correntes elétricas, dois fios paralelos, para verificar se eles interagiam entre si, com uma espécie de força de atração e força de repulsão. Então, ele chegou à sua primeira descoberta que, de fato, dois fios percorridos por correntes elétricas, eles interagem entre si, realmente interagem entre si. Então, essa foi a primeira descoberta de Ampère. A segunda descoberta foi, ainda fazendo outras experiências com esses dois fios, ele percebeu que quando as duas correntes elétricas nesses fios paralelos estão no mesmo sentido, você tem uma força de atração. Quando elas estão em sentidos contrários, a força é de repulsão. E nós fizemos até, formulamos um método aí para vocês memorizarem isso, porque é importante para concursos vestibulares, né? Se duas pessoas estão indo para o mesmo lado, elas tendem a se aproximar, força de atração. Se duas pessoas têm objetivos contrários, estão indo para lados contrários, a tendência delas é se separar. Então acontece isso com a eletricidade também, e esse método ajuda vocês a lembrarem disso, que é um ponto importante. Então, dois fios paralelos percorridos por correntes no mesmo sentido, ocorre uma força de atração. Dois fios paralelos percorridos por correntes no sentido contrário geram uma força de repulsão, e isso foi a segunda descoberta de Ampère. Agora, a terceira descoberta de Ampère foi o que nós não comentamos na aula passada, que é exatamente a descoberta que levou ele à matematização dessa força magnética. Então, ele descobriu quais eram as relações matemáticas entre as correntes elétricas percorridas pelo fio, a distância entre os fios e o comprimento do fio. E ele chegou no que a gente chama hoje de lei de força de Ampère. E eu disse para vocês também por que essa lei era importante. Porque, na verdade, já existia uma lei de força da gravitação universal, que é a lei de força que Newton descobriu, força gravitacional. Então, essa lei de força tinha essa forma aqui. Já existia uma lei de força da eletricidade, ou seja, da força elétrica que Coulomb descobriu. Então, Ampère estava perseguindo uma lei de força, querendo encontrar uma lei de força para o magnetismo também. E ele conseguiu encontrar essa lei de força para o magnetismo, que eu vou explicar agora para vocês aqui no quadro. Então, voltando aqui, a terceira descoberta de Ampère, como eu disse para vocês, foi a descoberta sobre a lei matemática, a lei de força. Então, na verdade, voltando ao nosso desenho aqui, Ampère sabia que dois fios interagiam entre si, podiam ser forças de dois fios percorridos por correntes elétricas, né? E essas interações poderiam ser forças de atração ou repulsão. E Ampère, então, começou a buscar uma equação matemática, uma fórmula matemática que relacionasse esses elementos aqui. Por exemplo, D, que seria a distância entre os fios, o L, que é o comprimento dos fios, né? Claro, porque o fio ele é percorrido por um campo magnético, né? Quer dizer, em torno do fio tem um campo magnético. Quanto maior o fio, vai ter maior parte ali com um campo magnético, ou menor. Então ele sabia que o comprimento do fio poderia interferir.
E aqui ele queria descobrir, então, uma equação matemática que desse o valor dessa força magnética, né, a partir dessas duas correntes também. Essas correntes eles conseguiam já detectar na época com os equipamentos chamados galvanômetros, que davam um parâmetro numérico para as correntes elétricas. Então ele começou a investigar e fazer várias experiências para tentar relacionar matematicamente esses elementos aqui de dois fios percorridos por correntes elétricas, e ele conseguiu chegar numa equação matemática, né? Ele percebeu que a força magnética entre esses dois fios por unidade de comprimento, o fio poderia ter qualquer unidade de comprimento, e aí ele descobriu que a força magnética por unidade de comprimento era proporcional sempre ao produto das correntes elétricas percorridas em cada fio. E inversamente proporcional à distância entre os fios. Então, esse inversamente proporcional, eles já sabiam, quanto mais próximos estivessem, igual o ímã, maior a força de atração ou de repulsão. Então, eles já sabiam, só não sabiam se era inversamente proporcional ao quadrado ou não, né? Porque lembra aqui que na força gravitacional era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Na força elétrica de Coulomb era inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o que eles imaginavam é que na força magnética também ia ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas veja o que o Ampère descobriu, que não era inversamente proporcional ao quadrado da distância, era inversamente proporcional à distância, não elevado ao quadrado. Então aqui já foi uma coisa diferente das hipóteses que muitos levantavam. Então ele descobriu essa lei de força, que foi conhecida como lei de força de Ampère. A força magnética por unidade de comprimento é proporcional ao produto das intensidades de corrente elétrica, inversamente proporcional à distância. Se as correntes elétricas fossem iguais nos dois fios, que ele poderia fazer facilmente, então a força magnética era proporcional à corrente elevada ao quadrado, a intensidade de corrente elevada ao quadrado, dividido pela distância. E você pergunta, Ricardo, tá, mas a partir daí ele descobriu o que então? O que essa equação matemática fez ele descobrir? Veja aí, ó. Dessa forma, ele poderia isolar a unidade, a intensidade de corrente elétrica e poderia calcular a intensidade de corrente elétrica matematicamente num fio. Veja, igual Coulomb, eles não tinham como, Coulomb não tinha e nem ninguém tinha como determinar a quantidade de eletricidade estática que tinha no corpo, a eletrização dos corpos. E Coulomb, através da lei de Coulomb, ele conseguiu uma maneira de calcular matematicamente a quantidade de carga num corpo eletrizado, algo que era impensável. E a mesma coisa aconteceu com Ampère. Com essa relação aqui que ele descobriu, ele poderia encontrar uma maneira de medir a força magnética e calcular a quantidade, ou melhor, calcular a intensidade da corrente elétrica, que não havia meios de fazer. Os galvanômetros eram extremamente precários. Então, foi isso que Ampère fez. Essa era a finalidade dessa fórmula também. Então, aqui eu vou isolar o I para vocês. Ok, então, veja que com essa forma ele consegue isolar aqui a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica, ele consegue medir a distância, medir o comprimento do fio e também há maneiras de medir a força elétrica, como Coulomb já tinha medido a força magnética aqui, porque Coulomb já tinha medido a força elétrica também. Então, ele encontrou uma maneira de calcular a quantidade, ou melhor, a intensidade de corrente elétrica num fio. E não é sem razão que a unidade de medida de intensidade de corrente elétrica foi definida como ampere, símbolo A, em homenagem ao próprio Ampère, porque foi ele quem primeiro encontrou uma maneira de calcular a intensidade de corrente elétrica num fio. Então, até hoje, nós usamos a unidade de medida de corrente elétrica como ampere, simplesmente. E daí que vem a palavra que muitos de vocês conhecem, amperagem. Então, por exemplo, você vai lá no material de construção comprar um disjuntor. O rapaz do material de construção diz assim para você, tá,
de que amperagem você quer o disjuntor, de que amperagem você quer o fusível, do que ele está falando. Você quer um disjuntor que suporta que corrente elétrica, porque a corrente elétrica é medida em amperes. Então, isso surgiu a partir desse ponto que Ampère conseguiu descobrir uma equação matemática que possibilitava calcular a intensidade de corrente elétrica. Tá? Então, se compra uma bateria de carro, por exemplo, tem lá a amperagem, 45 amperes, 60 amperes. Nunca compra de 45, compra de 60, mesmo que seja mais caro, que vale mais a pena. Tá, então 60 amperes, o que está falando ali? Que informação é essa? Está falando a corrente elétrica, está informando a corrente elétrica que aquela bateria é capaz de gerar. 60 amperes ou 45 amperes. Então a partir daí que surgiu a unidade de medida de ampere. E o ampere foi definido como? O ampere foi definido como a intensidade de corrente elétrica capaz de gerar uma força de 2 vezes 10 a menos 7 newtons, uma força muito pequena, em 2 condutores percorridos por uma corrente elétrica, numa distância de 1 metro e com um comprimento de 1 metro. Isso é a maneira como foi definido o ampere. Então veja que o ampere foi definido a partir da experiência de André-Marie Ampère. Nada mais justo do que a unidade se receber o nome dele. Então é isso, esse é o básico das 3 descobertas de Ampère que levaram a essa lei de força de Ampère. A primeira, 2 fios percorridos por corrente elétrica interagem entre si. A segunda, essa interação pode ser força de atração e repulsão, quando está na mesma direção a força de atração, quando estão em sentidos contrários as correntes elétricas, a força de repulsão. E a terceira descoberta de Ampère foi a própria lei de Ampère, que levou à definição da unidade de medida de corrente elétrica, o próprio Ampère. Ok, pessoal, então hoje em dia a lei de força de Ampère é representada na forma de uma equação, essa equação aqui. Então a gente colocou o índice aqui, Fm, de força magnética, tá? Vai ser igual uma constante, né? Do mesmo jeito que tem uma constante na força gravitacional, né? Que é esse G aqui, que é chamada constante gravitacional. E que tem uma constante também na força elétrica, que é esse K0 aqui, que a gente já sabe que é a constante eletrostática. Também tem uma constante na força gravitacional, desculpa, na força magnética, que é esse Mi aqui, essa letra grega aqui, que é correspondente ao nosso M, mas que a gente chama de Mi. Então, tem essa constante, que a gente já vai falar o valor dela, I1 e I2, a multiplicação, a força magnética, é igual a constante vezes as 2 correntes elétricas percorridas em cada fio, tá? Vezes o L aqui, que é o comprimento do fio, tudo isso dividido pela distância entre os 2 fios. Então Ampère descobriu essa relação hoje é expressa dessa forma. Então aqui tem para vocês já o significado de cada letra da fórmula, para depois, quando vocês forem fazerem os exercícios, vocês lembrarem. Então, Fm, força magnética, que é medida em newtons, a gente já sabe. O Mi, que é a constante magnética ali no caso, não confundir essa constante com o Mi0, que depois vocês podem ver, talvez não dê nem tempo de a gente ver isso aqui, nesse curso, esse ano, mas possivelmente vocês devem ver em outros anos, fazendo cursinho, estudando para o vestibular, para o Enem, qualquer coisa assim. Então tem uma constante também que é muito conhecida, que é o Mi0. Aqui não é o Mi0, aqui é o Mi, é uma constante magnética que foi encontrada lá na época de Ampère. Então, que vale 2 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, todos os exercícios que vocês fizerem usando essa fórmula aqui, a constante Mi vai valer 2 vezes 10 a menos 7. Igual o K0 lá, que valia 9 vezes 10 a nona, tá bom? Então é uma constante e vai entrar em todos os exercícios. I1 e I2, a gente já sabe as correntes elétricas que são medidas, como nós vimos na aula passada, ou agora há pouco, medida em ampere, tá? Depois dos estudos de Ampère, naturalmente, foi estabelecido então essa unidade de medida. O L é o comprimento dos fios. Claro, você pode usar 2 fios paralelos com 50 centímetros, com 1 metro, com 2 metros, com 3 metros. Esse L aqui, então, vai ser sempre em metro, importante. E o D, a distância entre os fios, também em metro.
tá? Então preste atenção nas unidades de medida aqui para não ter problema, principalmente no comprimento do fio e na distância entre os fios, que tem que ser em metro. Se tiver em centímetro, milímetro, outras unidades, você automaticamente transforma para metro. Então vamos aqui ao que interessa, fazer um exemplo de aplicação dessa formulazinha da lei de força de Ampere, para depois vocês em casa tentarem fazer semelhante a esse exemplo que eu vou resolver agora, né? Então veja o seguinte, vamos lá. Dois fios paralelos de 4 metros de comprimento estão separados por uma distância de 10 centímetros. Sabendo que eles são percorridos por correntes de 2 amperes e 3 amperes, respectivamente, em sentidos contrários, informe a força magnética de atração ou repulsão, informe se a força magnética de atração ou repulsão, em primeiro lugar, e a intensidade da força magnética. Tá bom? Então, um exemplo de aplicação muito simples eu vou resolver aqui com vocês, tá? Depois vocês vão seguir passo a passo lá na atividade que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, são dois fios paralelos e esses fios paralelos têm 4 metros de comprimento. Então, esses 4 metros de comprimento, lembra que o comprimento dos fios é o L. Então, aqui no lugar do L, já coloco aqui do lado 4 metros. Estão separados por uma distância de 10 centímetros. Então, dois fios paralelos, tá? Dois fios paralelos separados aqui, a distância entre os fios é 10 centímetros, tá aqui. Então, distância entre os fios é D, aqui embaixo, 10 centímetros. Presta atenção agora que não podemos usar centímetros aqui, ó, nessa fórmula. Tem que ser metro. Então já vou passar o centímetro para metro, a gente já sabe como faz isso. Simplesmente divide por 100 para passar de centímetro para metro. Então, no caso aqui, 10 centímetros divididos por 100 vai dar 0,1 metro. Tá? Não está aparecendo direito ali, vou baixar aqui um pouquinho. Tá bom agora. Então, 0,1 metro. Ok? Continuando, sabendo que eles são percorridos por correntes de 2 amperes e 3 amperes. Então, I1 e I2, 2 amperes, 3 amperes. Ah, mas qual que é o I1, qual que é o I2? Tanto faz, dá o mesmo resultado se você usar, atribuir 2 para o I1 ou para o I2, tanto faz. Então, pode colocar aqui em qualquer um dos dois os valores e não vai ter problema. Então, I1 eu coloquei 2, I2 coloquei 3 amperes. Então, as duas correntes estão aí, a intensidade das correntes, em sentidos contrários. E aí ele pede para calcular a força magnética. Então, a força magnética nós não sabemos. Faltou aqui o μ, a constante magnética. Qual é o valor? A gente já sabe, sempre esse valor aqui, 2 vezes 10 a menos 7. Então, vou colocar aqui já também 2 vezes 10 a menos 7. Então, está aqui todos os valores que eu preciso, só colocar na fórmula e resolver, tá? Não tem segredo nenhum. Então, deixa eu apagar aqui para a gente... Ok, então aplicando agora a nossa fórmula, F é igual a μ vezes I1 vezes I2 sobre D vezes L. Então, substituindo os números, então, primeiro, no lugar do μ, nós já sabemos 2 vezes 10 a menos 7. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 vezes I1 vezes I2. Então, já sabemos 2 e 3. Então, vezes 2 vezes 3 vezes o L. O L é 4 metros, comprimento dos fios, tudo isso sobre D, a distância entre os fios, que a gente já sabe que é 0,1. Então, resolvo essa equação e vou saber o resultado. Então, aqui a gente vai aplicar aquelas regras que a gente já aprendeu de potência de 10, resolução. Então, não tem muito segredo também. Então, aqui veja o seguinte, eu tenho uma potência de 10 aqui no meio, que eu não posso multiplicar pelo número, não é por 2, mas eu posso multiplicar os números que não são potências de 10, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, é isso que eu vou fazer, multiplicar só os números que não são potências de 10, a ordem dos fatores não altera o produto aqui. Então, eu vou ter como resultado 2 vezes 2, 4,
4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 48. Repito a potência de 10 agora aqui, vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Então, resolvi a linha de cima. E embaixo tenho ainda o 0,1. Agora, eu posso dividir aqui 48 divididos por 0,1. Faz na calculadora aí. Se você fizer na calculadora, você vai ver que vai dar 480, repito aqui ainda, vezes 10 a menos 7. E posso colocar em notação científica aqui, se eu quiser, para terminar, né? Então, F é igual, então a vírgula está aqui, do lado do zero, para passar para cá, para ficar em notação científica. Então, vai ficar 4,80, ou simplesmente 4,8, vezes 10 elevado a menos 7. Lembra lá da notação científica, a vírgula estava aqui, pulou quantas casas? 2 casas para cá. Então, se pulou 2 casas para cá, diminui o número, aumenta o expoente. Então, aumenta 2 unidades no expoente. Então, vai ficar quanto? Força magnética igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 7 mais 2, menos 5 newtons. Estou calculando força, né? A força está aqui, é medida em newton. Tá? Então, se você ficou confuso aqui nas vírgulas da notação científica, lembra que a gente tem uma aula específica sobre isso, né? E na verdade eu só passei aqui, não precisava necessariamente ter passado pela notação científica, né? Mas já que a gente já aprendeu, então passei pela notação científica, tá bom? Mas não fique desesperado se você não lembra disso aqui, você pode voltar lá, ou até se você deixasse o resultado aqui também não seria o fim do mundo, tá bom? Então, ok, tá aí a força, uma força bem pequena, uma força magnética de 4,8 vezes 10 a menos 5 newtons. Então, a gente percebe aí que essa força magnética entre 2 fios é uma força pequena, porque a corrente de 2 amperes e 3 amperes não é tão pequena assim, tá bom? É uma corrente relativamente significativa, tá? Então, a força magnética é pequena realmente. Então é isso, pessoal. Vocês em casa vão praticar, tá, esse exercício. Vocês vão seguir exatamente esse modelo que eu fiz para vocês. Só vai mudar os números. Então presta atenção, não tem segredo. Segue exatamente, só muda os números. Segue aqui a resolução com a potência de 10, passando pela notação científica. Tudo tranquilo, tranquilo, sem problema, sem estresse, tá bom? Além do exercício igual a esse, eu vou passar um desafio para vocês, tá bom? Esse desafio vai ser para calcular, porque aqui nessa fórmula eu posso calcular a força, mas eu posso calcular também a corrente elétrica, posso calcular também o comprimento do fio, a distância, né? Tanto faz. Mas eu vou passar um exercício para calcular a corrente elétrica. Então vou passar como desafio, porque eu não estou fazendo esse exemplo aqui. Então tentem fazer esse exercício 2 como desafio. Se por acaso vocês não conseguirem fazer, tudo bem, porque na aula que vem eu vou resolver aqui no quadro esse exercício que eu vou passar para vocês. Tá? Eu resolvo no quadro, aí vocês podem corrigir, ver se vocês acertaram ou não acertaram, ou se você não conseguiu fazer, você vê como se faz o exercício. Tá certo então? Então é isso aí, pessoal. A gente se fala na próxima aula. Grande abraço para vocês. Falou!